pessoas da Igreja Adã, tá certo? Bom, nós iniciamos o mês de fevereiro com uma série de mensagens que de forma maior, de forma geral, estamos chamando Torne-se uma pessoa admirável. E hoje, a mim me coube trazer uma mensagem que pudesse voltar-se para a espiritualidade cristã. Então, eu quero dar um subtema, a espiritualidade cristã na vida do apóstolo Paulo. E eu quero dizer que esse texto que eu separei para compartilhar é um texto que mexeu comigo, me levou a uma verdadeira crise comigo mesmo. Penso eu que todos nós precisamos estar atentos para que num dado momento da nossa caminhada cristã, a gente venha a ter um relacionamento tão íntimo, tão profundo com Deus, a ponto dele revelar coisas secretas para nós. Eu quero que o Senhor continue revelando o seu coração para mim. Eu quero que o Senhor continue revelando a sua vontade soberana para o meu ministério. E aí eu creio que esse deve ser todo o desejo do cristão, querer mergulhar em Deus, querer nadar nos seus rios, querer sentir o Espírito Santo inundando a sua vida, para que essas experiências sejam consolidadas e que a gente possa, de alguma forma, tornar a nossa vida e o nosso testemunho mais eficazes na hora de se virar, de se mostrar, de se inclinar para o outro, para o nosso próximo. Então, eu quero compartilhar esse texto com vocês, está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Esse é o texto que a gente vai compartilhar aqui. Vamos ao texto? Em verdade, Paulo dizendo, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Queridos, Paulo, quando escreve essa 2ª carta aos Coríntios, Paulo tem em mente que de fato a sua vida estaria chegando ao fim. Paulo, quando escreve a sua 1ª carta aos Coríntios, estava com todo vigor e queria disciplinar uma igreja que estava vivendo um momento meio que rebelde. Os coríntios, eles foram alguém ou um povo, uma igreja que recebeu muitos dons espirituais ou dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele foi o plantador daquela igreja. Ele esteve andando por Corinto quando o seu ministério foi de fato tocado por Deus, e Deus mexeu na vida de Paulo, e Paulo então entregou-se
totalmente à pregação da palavra de Deus, à evangelização e ao plantio de igrejas cristãs. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 18, que Paulo, Priscila e Áquila, o seu esposo, foram parar em Corinto e ficaram ali cerca de 18 meses, 1 ano e meio, plantando a igreja de Corinto. Ali em Corinto, Paulo sofreu um ataque tremendo, queriam matar Paulo, mas Deus fala com Paulo de uma forma maravilhosíssima. Deus diz para Paulo: fala e não te cales, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo se levanta com um tremendo testemunho pessoal e causa um impacto tremendo em toda aquela cidade. Mas houve um momento da história daquela igreja que eles estavam tão cheios de dons que eles começaram a exercer um certo partidarismo dentro da própria igreja. Não, você é mais abastado, sente-se aqui nesse lugar de destaque. Você é menos abastado, sente-se ali então. Olha, a igreja ela tinha um costume não somente de celebrar a ceia do Senhor, como faremos hoje aqui nessa manhã, onde nós celebramos com comunhão, com adoração, declarando todo o nosso amor ao Senhor, mas sobretudo aguardando a vinda dEle para nos buscar. Mas naquela época a igreja também levava os seus farnéis, e aí então compartilhavam as refeições, o que era chamado de refeição ágape. Uma outra coisa que acontecia é que muitas vezes uma pregação ela durava muito tempo, né? Hoje, no mundo moderno, aqui mesmo na Igreja Adã, a gente tem reduzido o tempo de pregação, porque a gente sabe que no mundo moderno as pessoas correm muito mais do que naquela época, né? Naquela época, as pessoas tinham mais tempo para escutar, as pessoas tinham mais tempo para ouvir, e aí, há quem diga que Paulo muitas vezes pregou por cerca de 10 horas, 12 horas, num único dia, né? As pessoas também comentam que, por exemplo, John Wesley, que saía a cavalo junto com seu irmão Charles Wesley, por todas as províncias da Inglaterra daquela época, plantando escolas bíblicas, ensinando nas casas. Há quem diga que ele conseguia pregar cerca de 10 horas direto, uma palavra abençoadíssima, e muita gente converteu ao Senhor através do ministério de Wesley. Por exemplo, quando ele morreu, ele deixou espalhado pela Inglaterra cerca de muitos templos, né? Muitos lugares onde se ouvia a pregação da palavra, e há quem diga que naquela época ficou um total de 135 mil pessoas já adaptadas ao sistema metodista, né? Que priorizou muito a pregação da palavra e valorizou também os dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto, ela precisava de uma repreensão de seu líder, que era o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele foi duro na sua primeira carta. Paulo ensinou como é que se deveria celebrar a ceia do Senhor. Deveria haver ordem na celebração da ceia do Senhor. Não poderia ser feito de qualquer maneira. Teria que haver reverência. Eu me lembro do profeta que diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então deve haver reverência. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: ora, façam tudo com ordem e com decência. Mas ele não desprezou os carismas, ele não desprezou os dons. Por isso também ele escreve aos Coríntios e ele diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso hoje, como uma igreja pentecostal, nós damos a liberdade para que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração. Por isso nós encorajamos as pessoas a desfrutarem da companhia maravilhosa do Espírito Santo, se encherem dos dons. Mas veja bem, é necessário buscar o equilíbrio. A espiritualidade cristã nos chama a buscar um equilíbrio, a ponto de gerar alegria no nosso coração e que venha glorificar o nome do Senhor.
Então, quando eu leio esse texto, onde Paulo conta o seu próprio testemunho pessoal, de que há 14 anos ele havia tido um encontro real com o Senhor, que ele havia sido tão impactado pelo Senhor. Em Atos capítulo 9, a gente vai ver ali o encontro de Paulo com Jesus ressuscitado, onde ele ouve de Jesus. Paulo, na verdade chamado Saulo, né? Shaul no hebraico: olha, dura coisa para você é lutar, resistir contra os aguilhões. E Paulo então se entrega, e a partir dali Deus trabalha na vida de Paulo, gerando nele um amor por almas tremendo. E aí Paulo é discipulado por Barnabé, chega na Antioquia da Pisídia, e ali eles têm digamos assim, um direcionamento de Deus para a vida ministerial de Paulo e de Barnabé, onde ali em Atos capítulo 13, no verso 2, a Bíblia fala: disse o Espírito Santo, apartai-me, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles saíram e plantaram igrejas e se doaram, mas não foi sem luta, não foi sem sofrimento. Daí, quando eu penso na espiritualidade cristã, na vida desse grande homem, eu percebo que todos nós devemos, de alguma forma, buscar um relacionamento mais profundo com Deus. É necessário que a gente viva, na nossa experiência aqui e agora, aquilo que eles viveram no passado. É necessário que a gente se entregue, que a gente se doe, que a gente mergulhe no mar de Deus, no oceano do Espírito, para que a gente possa então sentir que ao fluir esse Espírito Santo na nossa vida, a gente possa impactar outras pessoas. Deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo, no texto que lemos, ele conta que ele próprio, dando o seu testemunho, ele conhecendo muito bem quem ele era a si mesmo, então ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Depois ele fala paraíso, e aí ele diz: e teve visões, revelações, e ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe, eu penso que no tempo presente, uma das coisas que a igreja mais precisa, que a igreja mais pode buscar nessa hora presente, é exatamente uma imersão no relacionamento com Deus, sabe, não basta ficar preso à letra. Eu quero te dizer que ter conhecimento bíblico é muito importante, mas isso não vai te fazer um cristão autêntico, genuíno e que tenha a espiritualidade cristã. Sabe de uma coisa? Vir à igreja todos os domingos não vai te fazer um cristão autêntico, assim como se você entrar numa garagem, você não será transformado num carro. Eu quero te dizer que é necessário ter relacionamento profundo com Deus, e o apóstolo Paulo, ele teve essa intimidade com Deus. Oh, querido, querida, o mundo está cheio de tecnologia, o mundo está cheio de intelectualidade, mas o mundo precisa de Jesus, e não precisa do Jesus pregado na cruz, ele precisa do Jesus que foi sim pregado na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo para a glória de Deus Pai, e nos fez a seguinte promessa: não fiquem vacilantes, não durmam, porque eu virei e vou buscar vocês e levarei vocês para aquele maravilhoso lugar. Aleluia! O apóstolo Paulo foi alguém que nutriu esse relacionamento profundo com Jesus. Teve o privilégio de ter sido feito apóstolo num sentido como que um abortivo, fora de tempo. Alguém cujos 12 que andaram com Jesus já estavam eleitos, 11
que caminharam com Jesus durante muito tempo e um que foi escolhido após a morte e ressurreição do Senhor. E agora o apóstolo Paulo é chamado, e a seguinte palavra é enviada a ele: este é um vaso escolhido para mim, e importa que ele saiba que sofrerá pelo meu nome. E Paulo, mesmo diante dessa palavra, começa a exercer o seu ministério cristão. Desenvolveu uma espiritualidade cristã que tem chegado até nós hoje através das suas cartas. Cada um de nós que tem o privilégio de ler uma carta paulina, de alguma forma é encorajado a mergulhar, a estreitar, a ter mais intimidade no relacionamento com Deus. Sabe, a gente se ocupa de tantas coisas, a gente corre para um lado, corre para o outro, a gente tem um lazer tremendo nos dias de hoje, a gente tem conforto na nossa casa, mas como é que anda o nosso relacionamento com Jesus? A Bíblia fala que Paulo e Barnabé saíram na primeira viagem, muitas coisas tremendas Deus fez. Gente, olha, Deus converteu famílias, Deus fez com que eles batizassem pessoas, Deus fez com que espíritos imundos fossem expulsos das pessoas, Deus fez com que Paulo, ele tivesse revelação completa a respeito de vida de pessoas. E aí eu quero te dizer que essa espiritualidade cristã, ela foi sendo desenvolvida. Deixa eu te dizer uma coisa, não pense você que alguém nasce pronto. A gente está em processo. Eu não sou louco, por exemplo, de bater no peito e dizer que eu sou melhor do que quem quer que seja, ou que eu estou mais avançado do que quem quer que seja, porque a Bíblia mostra aqui que logo nos primeiros dias da conversão de Paulo, Deus pegou Paulo e começou a fazer algo tremendo na vida dele. Eu quero declarar nessa manhã, não sei como é que você se encontra, qual é a sua condição, mas eu declaro nessa manhã, Deus vai te pegar, aleluia. Sabe, a Bíblia conta que Paulo, pregando em Corinto, plantando a igreja de Corinto, então Paulo, ele entregou-se totalmente à pregação da palavra de Deus. Ele era sócio de Áquila e Priscila, numa mini fábrica de tendas. E de repente, quando Deus deu aquela visão para ele, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo, então, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 18, que Paulo entregou-se totalmente à pregação da palavra, ou seja, ele se desincompatibilizou dos negócios que ele tinha, para que ele pudesse ser mais aproveitado por Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que desfazer, desincompatibilizar dos seus negócios, mas é necessário que você entenda para onde é que o Senhor está querendo dirigir a minha vida e o meu ministério. E Paulo chega então em Éfeso, Atos capítulo 19 e 20, e Paulo então, cheio de poder de Deus, cheio do Espírito Santo, porque a pregação de Paulo não era outra, era uma demonstração de Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em demonstração de sabedoria ou de intelectualidade humana, mas sim em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Meus irmãos amados, queridos, como eu sonho com essa igreja avivada, como eu sonho com essa igreja cheia do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não faz ideia do que Deus quer fazer através da sua vida. Pastor, eu sou tão pequeno, pastor, eu sou tão limitado, eu tenho essa fraqueza, eu tenho aquela outra fraqueza. Eu quero te dizer, não fuja de Deus, porque nessa manhã Ele vai te pegar, aleluia. Paulo chega em Éfeso, havia um problemão em Éfeso,
Havia uma idolatria plantada há séculos por conta do misticismo ou da mitologia grega. Éfeso adorava uma deusa chamada Diana. Todo ano havia uma festa que as pessoas afluíam para aquela região, e aí então se adorava a deusa. E havia umas fabriquetas, que eram associações de artesãos, chamadas guildas, que eles se reuniam, tinham um líder, e aí eles fabricavam essas estatuetas, nichos da deusa Diana dos Efésios, e então eles vendiam durante a festa, e aquilo dava muito lucro para as pessoas. Foi a primeira ideia de cooperativismo, onde as pessoas se associavam, produziam algo, vendiam e repartiam lucro para o bem comum. Mas o que acontece? Paulo chega ali em Éfeso. Escute bem. Talvez a sua Éfeso seja a sua casa. Talvez a sua Éfeso seja o seu cônjuge. Talvez a sua Éfeso seja os seus filhos, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. Eu não sei, Deus sabe. Mas Paulo chega ali e começa a desconstruir tudo aquilo que havia sido gerado naquele povo durante séculos. E Paulo começa a anunciar Jesus. E Paulo diz, olha, ele morreu, mas ele ressuscitou. E Paulo empreende uma pregação baseada no seu próprio testemunho. E aí eles ficaram furiosos, e um líder chamado Demétrio, que mais tarde se converteu e ajudou João, o evangelista, ele ficou enfurecido e pensou, esse camarada vai dar um prejuízo para a gente, porque as pessoas estão deixando a idolatria. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas mais perigosas que podem acontecer na nossa vida é uma ideia mental de um falso Deus. A gente achar que uma imagem criada pela imaginação humana, pelas mãos humanas, pode substituir o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, Paulo começou a apresentar um Deus vivo e verdadeiro para os efésios. E eles ficaram enfurecidos e pensaram, vamos matar esse indivíduo. E a Bíblia diz que salvaram Paulo, ele desceu de uma forma, especial ali, que improvisaram, ele fugiu, deu uma volta lá numa outra reunião, uma outra região, e aí ele volta para Éfeso. E aí ele reúne os anciões da igreja, ou os anciãos da igreja. Pastor, quem eram essas pessoas? Eram pessoas que compunham a liderança daquela igreja na época. Hoje, são vocês. E Paulo então, para provar que ele não temia nada, que ele nutria exatamente o desejo de ter cada dia mais um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, Paulo então diz uma palavra, traz uma palavra para aqueles homens, e aí num dado momento, Atos capítulo 20, versículo 24, ele declara, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que venha eu cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho da graça de Deus. Eu quero que você dê um cutucão santo na pessoa que está do teu lado e diga, preste atenção nisso, Deus está nos chamando para pregar o evangelho da graça de Jesus, aleluia. Sabe, as nossas escolhas podem revelar que futuro nós teremos. As nossas escolhas hoje
poderão revelar como será o nosso fim, por exemplo. Lucas capítulo 15, versículo de 11 em diante, conta uma das histórias mais lidas no mundo inteiro da Bíblia Sagrada. Jesus falando, ele contou 3 histórias, e aí num dado momento ele fala a história do filho pródigo. E aí é interessante a gente perceber que em Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 24, Jesus passa a falar para os seus discípulos essa parábola. E ele diz assim: um certo filho, um certo jovem, chegou para o seu pai e lhe disse: pai, dá-me a parte que a mim me cabe da herança. E a Bíblia diz que o pai deu a parte daquele jovem. E a Bíblia diz que no dia imediato ele partiu e foi para uma terra longínqua. E lá, ele viveu de forma dissoluta e gastou toda a sua fortuna com farra, com festa. E num dado momento ele se viu muito miserável. E ele então procurou um dos cidadãos daquela cidade. E esse cidadão disse: olha, vá cuidar dos porcos. Jesus falou que aquele jovem desejava comer a própria comida dos porcos, as alfarrobas que restavam, as migalhas, mas nem isso ele podia fazer. Então num dado momento ele se lembrou, e ele disse: quantos trabalhadores vivem na casa de meu pai? Tem casa, comida, tudo, alimento, tem tudo, não falta nada, e eu estou aqui a padecer de fome. E ele tem uma reação, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me dê uma vaga como um desses teus trabalhadores. E aí ele se foi, e a Bíblia conta, queridos, que o pai viu o filho voltando de longe, aleluia, e cantarabaxerebandarabás. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas isso já aconteceu comigo. Eu já, pastor, fiquei quase um ano longe da casa do pai, mas houve um dia que eu disse: eu vou me levantar, eu vou bater de novo na porta do meu pai, eu vou dizer: eu sou tão miserável, me dá somente uma vaga como um dos teus trabalhadores. Assim fez Jesus, contando. E aí Jesus dizendo: olha, aquele jovem se levantou e partiu para a casa do pai, e o pai o avistou ao longe, aleluia. O pai correu em casa, chamou os seus servos e disse: olha, vamos dar uma festa. A Bíblia diz que quando aquele jovem chegou, o pai beijou aquele jovem. Há pessoas aqui nessa manhã que estão precisando do beijo de Deus. O beijo de Deus é uma bênção. O abraço do pai será transformador na sua vida. Sabe de uma coisa? Você tem sofrido anos, você tem se decepcionado tanto com estruturas humanas, e hoje Deus te trouxe aqui para te pegar nessa manhã, como eu já disse, para gerar em você a verdadeira espiritualidade cristã, e te dar aquele beijo que você tanto quer, aquele abraço que você sonhou. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Você, quando passar por aquelas portas, você vai passar um novo homem e uma nova mulher para a glória de Jesus. Sabe, Jesus segue dizendo que o pai colocou um anel no dedo daquele jovem, sandálias nos pés, vestes novas, e disse: matem o melhor bezerro cevado, porque nós vamos dar uma festa. Hoje é dia de festa nessa casa. Eu esperei por isso. Deus está revelando ao meu coração que você que veio aqui, Deus esperou por você estar aqui hoje.
O Pai estava esperando você. O tempo todo o Pai estava esperando por você. Sabe de uma coisa? O Pai declara: vamos dar uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Queridos, essa é a maior prova de que a espiritualidade cristã nos tira da tumba, do sepulcro, do caixão e nos faz ter tempo de alegria, nos faz ter gozo, ter esperança, ter destino. O destino daquele filho não era ficar com os porcos. O destino daquele filho era estar na casa do Pai. O seu destino não é viver em miséria. O seu destino não é fracassar nos seus projetos. O seu destino não é perder a sua família. O seu destino não é ver um filho partir. O seu destino é viver na casa do Pai. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele desenvolveu a espiritualidade cristã a partir do entendimento que, como um justo, justificado por Deus, ele deveria viver pela fé. E essa fé que foi gerada no coração de Paulo, que fez com que ele desenvolvesse uma espiritualidade cristã, que começou lá na Antioquia e tem chegado até nós. E a palavra de Paulo não era outra. A palavra de Paulo, por mais importante que seja, não era uma palavra filosófica, não era uma palavra motivacional, não era uma palavra de inteligência emocional, não era uma palavra, vou voltar lá nos anos 80, da reengenharia. Não. A palavra de Paulo era uma só: o evangelho da graça de Deus. É o evangelho que levanta, é o evangelho que restaura, é o evangelho que cura, é o evangelho que santifica, é o evangelho que prepara e faz com que cada um de nós viva na expectativa, sim, de que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vem e busca a sua igreja. Aleluia. Sabe, Abraão, mesmo lá atrás, desenvolveu um relacionamento com Deus que foi capaz de cumprir todas as promessas de Deus para a vida dele. Pastor, mas Abraão não viu, a gente aqui viu. Hebreus 11 diz que pela fé eles contemplaram tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Deus chamou Abraão e disse: olha, anda na minha presença, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Deus chamou Moisés: tira esse meu povo do Egito e leva esse povo para o deserto para me celebrar uma festa. Mas Deus, eu tenho a língua pesada, eu vivo no meio da corrupção, eu vivo no meio das tramóias, eu vivo no meio do pecado. É, Moisés, é você mesmo. Mas e aí, Senhor, quando eu chegar para essa gente, eles me conhecem, eles sabem que tipo eu sou, e aí, como é que eu digo? Deus falou assim, ó: você vai dizer, filho, eu sou, me enviou a vós outros. O que dizer dos profetas? O que dizer esse Moisés que trouxe a lei, que trouxe essa ética para que as pessoas pudessem pelo menos encontrar um caminho de bom comportamento? E o que dizer dos profetas que vieram para cá, para esse mundo, não para agradarem a si mesmos, mas para agradarem aquele que os comissionou?
Eu me lembro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas das minhas palavras, de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, ele tem sido um modelo para nós de espiritualidade cristã. Pastor, como é que eu posso desenvolver a minha espiritualidade cristã? O apóstolo Paulo nos deixou o caminho da oração. Quando Paulo converte, e o Espírito Santo chama aquele discípulo e diz: vai à rua direita em Damasco e entra na casa e você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está o quê? Orando. Pastor, então eu tenho que ter uma redoma. Lembram do filme Quarto de Guerra? Então eu tenho que ter um quarto de guerra. Meu filho, minha filha, se você tiver, ótimo. Mas lá em casa, como é uma família que fala alto demais, a gente às vezes um está na sala, o outro está no quarto, um grita e tal, e não sei o que. Eu quero te dizer que eu oro em todo o tempo. Eu vou comprar pão, eu oro. Eu vou tomar banho, eu oro. Eu vou mexer em alguma coisa lá em casa, eu oro. É necessário estar orando. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos deixou pelo menos 12 orações, onde ele rogava a Deus que abençoasse aqueles irmãos. Daí eu quero te dizer de todo o meu coração, você que talvez diga: mas eu não sei nem orar, comece a orar até orar de verdade, sabe, que você seja conhecido, querido, querida, que você fique conhecido, famoso, famosa, como um homem e uma mulher de oração, sabe. O apóstolo Paulo, ele nos deixou aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, ele nos deixou do verso 1 ao verso 10, houve um momento que ele orou, e ele não orou quando estava tudo bem, ele não orou quando ele tinha comprado a casa dos sonhos, ele não orou quando adquiriu aquele carro, não, ele orou quando as coisas estavam difíceis. E eu quero te dizer que hoje eu não sei o que abateu sobre a sua vida, eu não sei qual é a sua necessidade, mas hoje Deus espera que você se incline, se debruce, se ajoelhe através da oração, que você coloque rosto no pó e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Dê um forte aplauso a Jesus. Obrigado, Lu. Minha netinha Laura, linda demais, meu Deus. Gente, até perdi aqui um pouco do... Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. O que Deus faz? Por causa das excelências das revelações, Deus coloca na vida de Paulo aquilo que ele chama de espinho na carne. E ele reconhece que foi uma autorização, uma permissão de Deus, para que pudesse manter Paulo no eixo, manter Paulo com humildade. E aí ele diz que aquele que foi o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo. E aí ele diz: pelo qual orei 3 vezes para que afastasse aquilo de mim. Tem gente aqui que diz: pastor, eu já orei 1000. Fácil não. E aí, Paulo orou 3 vezes. Escute bem, não há uma oração do crente que Deus não venha trazer resposta, não há.
Pastor, mas eu estou orando há 10 anos. Deus está trazendo resposta. Sabe de uma coisa? Deus respondeu assim a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora mesmo, antes de vir para a igreja, você fraquejou. Ontem você deu uma fracassada. Semana passada você fracassou. E aí você diz: Deus, será que eu vou receber isso? Recebe. Paulo não era nada diferente, nem de você e nem de mim. Sabe de uma coisa? Então Paulo teve a consciência. E ele disse: agora eu entendi que quando estou fraco, então é que sou forte. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia conta que Paulo, por isso o nome Paulo, era uma pessoa pequena. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Paulo, mas a Bíblia fala que ele não tinha uma boa aparência. A Bíblia fala que ele, quando fala, de espinho na carne, a Bíblia fala que pode ser uma enfermidade física, mas assim, por exemplo, quando ele pede ajuda para escrever uma carta, quando ele diz: vejam com quão grandes letras vos escrevam, isso denota um problema visual. A Bíblia fala que Paulo era um sujeito calvo. Aí você não encontra na Bíblia, mas há um livro chamado Atos de Paulo e Tecla. Nós temos ele em português. É um livro que não é considerado inspirado, mas nesse livro diz que às vezes, quando se olhava para Paulo, o rosto dele era de homem, e outras vezes era de um anjo. Isso é para mostrar que a espiritualidade cristã não vai transformar a gente num ser diferente do que nós temos sido até agora. Mas a espiritualidade cristã vai fazer com que as pessoas reconheçam que há uma identidade espiritual em cada um de nós. Paulo foi um camarada extremamente agregador, empático. E por que ele foi empático? Exatamente porque ele se inclinou na vida do outro, ele se misturou com o outro, ele se debruçou sobre o outro, ele se preocupou com o outro. Por isso, empatos, é sentir o quê? A necessidade do outro, é exatamente abraçar o outro, envolver o outro, é se preocupar com o outro. E daí, queridos irmãos, Paulo aparentemente não era uma pessoa simpática, mas ele era uma pessoa empática. E hoje, em pleno século 21, quando eu e você lemos as cartas paulinas, a gente não encontra somente empatia em Paulo, mas a gente encontra simpatia. Paulo se tornou um indivíduo popular ao longo dos séculos, porque a ele não interessava outra coisa senão agradar a Deus. E eu quero te dizer que a espiritualidade cristã que a gente vê na vida do apóstolo Paulo, ela deve também marcar a nossa vida. E nessa hora eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar em pé, e eu quero orar nessa hora por você. Talvez você tenha vindo aqui dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me revele algo sobrenatural. Eu preciso que o Senhor me mostre os céus se abrindo, que me mostre a sua glória. Só que hoje pela manhã, Deus falou ao meu coração que aqui estariam pessoas que precisariam aprofundar mais o relacionamento com Ele, que precisariam buscar uma vida de oração,
pessoas que se tornaram preguiçosos na oração, pessoas que se ocuparam de tantas coisas, e aí quando tem que orar, diz, puxa, mas eu estou tão cansado, estou com tanta preguiça, estou tão desanimado. Dia desses, diante de uma situação, eu me tranquei no quarto e disse, Senhor, me ajude, porque eu realmente não consigo orar. Eu olhei assim o chão, eu falei, eu podia me ajoelhar ali, já fiz tantas vezes isso, mas eu não tinha forças. Deitado mesmo, comecei a falar com Deus. Ali naquela minha oração, eu pude rasgar meu coração, e até revelar para Deus aquilo que Ele já sabia, as minhas fraquezas e as minhas falhas. E eu disse para Deus, Senhor, cuida da minha família, é o bem mais precioso que eu tenho nessa vida, é a minha família. Não deixe eu passar por certas situações, eu não estou preparado. Aí Deus me levou a esse texto que eu compartilhei com vocês. E Deus me disse assim, Márcio, você acha mesmo que se eu permitir que meu filho fosse para a cruz e morresse da forma que morreu, eu não teria condição, poder para cuidar da sua família, Márcio? Da tua família, da minha família, cuida Ele. Ele faz muito melhor do que qualquer um de nós. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas eu vou fazer uma oração aqui, pedindo a Deus que você possa se envolver mais, que você possa nutrir um relacionamento mais profundo com Deus, que você possa buscar uma vida de oração, mesmo que você não entenda o que você está vivendo agora, saiba, Ele conhece você melhor do que você mesmo. A espiritualidade cristã, ela sempre vai nos levar para abençoar o próximo. E quando a gente abençoa o próximo, a gente glorifica o nome do Senhor. A espiritualidade cristã pode não suprir a nossa necessidade de pão, nem a nossa sede de água, mas a espiritualidade cristã, ela vai suprir a nossa fome pela palavra de Deus. Eu quero orar nessa hora e pedir que o Senhor te abençoe, que você saia daqui completamente movido por essa força que vem do Espírito Santo. Você possa sair daqui com propósitos, com planos, com decisões. Obrigado, Senhor. Engrandecido seja o teu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor. Tu vais completar a tua obra em cada coração. O próprio apóstolo Paulo, no desenvolvimento da sua espiritualidade cristã, nos deixou escrito Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ainda em Filipenses 1:6,
nos deixou, estou plenamente certo de que aquele que começou em vocês a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Pois assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.